Seja bem-vindo ao 38 News, quarta edição, diretamente do Rooftop Magnata de Assunção. Quer mais detalhes da minha aventura aqui no Paraguai? Assista o outro episódio. Assista o episódio da nossa série 38 pelo Mundo. Não é 38 Giramundo, nosso santo de cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos às notícias, mas antes das notícias é hora do jabá. Duas empresas patrocinam esse episódio. A primeira é NoxPay. A NoxPay faz pagamentos em Pix do Brasil aparecerem para qualquer PJ do Brasil e do exterior, aparecer em criptomoedas, com custo inferior a 2%. Exatamente isso. Eles vão gerar um Pix em nome deles, para o seu cliente pagar, e você vai receber em Bitcoin, o SDT, a zorra que você quiser. Não tem uma PJ no exterior, não tem problema nenhum. O JP vai levantar para você. Tem esquema lá de 300, 400 dólares por ano para você ter sua PJ no exterior. Não tá nem aí, é bicho solto? Mete sua PJ do Brasil. QR Code na tela. Pode abrir conta aí que você bota pocando. JP, mais antigo que eu do Bitcoin, já se meteu um monte de rascada e nunca deu calote de ninguém. Segunda empresa, Bybit, uma das maiores do mundo, foi hackeada em bilhões e não deu calote de ninguém. Muitas vezes eu recomendo a Bipa. Bipa é um lugar excelente para você começar com 100, 200, 500 reais. Tem saque on-chain, tem Lightning grátis, mas tem 2% de taxa. Na Bybit é 10 vezes menos, é 0,2. E além disso, na Bybit tem ordem passiva. Na Bipa só tem ordem ativa. A ordem ativa você tem que comprar pelo preço do book. A ordem passiva, além de uma economia de 10 vezes de FII, pode lhe dar economia de 2 ou 3 ou 4%, aproveitando a variação intraday. Bybit e NoxPay. Muito obrigado pelo patrocínio. Um abraço, minha honra, e vamos às notícias. Antes de partirmos para as notícias, temos que fazer o Price Action. Não existe 38 News sem comentar o que está acontecendo no mercado de Bitcoin na semana, não é isso, Erle? Vamos à tela. Bitcoin na bacia das almas, Bitcoin humilhado, 92.739. Bitcoin pesadamente humilhado essa semana, caindo meses seguidos, caindo semanas seguidas, o negócio tá medonho. Quer ver aqui? Gráfico do Bitcoin, no diário caindo 3 dias seguidos, no semanal caindo seguido e no mensal caindo seguido. O negócio tá medonho. Inclusive, quem tem noção de fundamento, vende quando tá subindo e compra quando tá caindo. Agora, emocional faz o contrário, não é isso? Olha pra aqui, caindo 3 dias seguidos, caindo semanas seguidas, cadê? Caindo semanas seguidas e pior de tudo, mês, vamos botar no mensal aqui, ó, 1, 2, 3 e caindo meses seguidos, 1, 2, 3, 4, 5 meses, 4 meses seguidos, medonho. Quem brilhou nesse mês e nesse último ano foi o ouro, vamos botar aqui XAUUSD. O ouro ontem caiu mais do que eu já vi cair em qualquer dia da minha vida que eu existia. No mensal nem aparece a queda, mas no diário o negócio é medonho, não é isso? Caralho! Prata chegou a cair 27% hoje. Ouro chegou a cair 9% hoje. O Price Action é Bitcoin caindo por dias e semanas seguidos. Hora de comprar Bitcoin se você for racional. Hora de vender se você for emocional. As notícias da semana. A notícia número 1 é o lançamento do 38 pelo Mundo. A notícia número 2 é que o David Agape passou a ser o defensor da honra da família do Alan e me desafiou a uma luta para defender a honra da mulher de Alan. Rapaz, se tem alguém querendo defender a honra de sua mulher mais do que você mesmo, e ele não é parente de sua mulher, você deve ficar muito preocupado. David Agape me mandou uma foto do gordinho lá para ver se eu me intimidava, dizendo que ia me matar. David, vamos fazer seguro de vida, nós dois, um como o outro como beneficiário, se você quiser. Nossa luta está marcada. 60 dias depois que você der um grito e mandar Alan fazer a luta que vai mudar a vida dele comigo. Inclusive, eu vou aí em Orlando pra gente lutar. Pode procurar o Dr. Guilherme, o Dr. Henrique, ou pode procurar o Moicano, que eles negociam o contrato direitinho. Uma outra notícia interessante da semana foi o Ratinho desmoralizado, fazendo negócio lá com um resort, com um dos resorts da galera do Master. Inclusive, a galera começou a relembrar os prints do Ratinho apoiando o Credit Sexta e do filho de Ratinho lá, envolvido como laranja, de maneira análoga à família de Toffoli, né, que eram alegadamente laranjas, né? Os próprios funcionários do hotel dizem que eles são laranjas, que o verdadeiro dono é o ministro do STF. Então é isso. Tanto o Ratinho tá desmoralizado, quanto a galera do STF, né? E a grande notícia da semana foi o Rekt, a chamada de margem em alta, tanto do ouro quanto da prata, mas isso é normal. Algo que triplica de valor em um ano, é normal que caia 20%, 30% em um dia, porra. Uma outra notícia interessante, já que a gente está falando de alavancagem chamada de margem,
foi a derrubada do perfil do Bonitão da Bahia, que ensinava a galera em alta a fazer alavancagem de Bitcoin. Dezenas de pessoas tiveram a vida destruída por ele. E hoje, dezenas de pessoas que fizeram alavancagem em ouro e prata perderam tudo. É normal você comprar um ativo e ele cair. Mas, se você vender ou comprar mais do que você tem, e o mercado tiver um comportamento em sinal inverso, você vai ser obliterado. E é exatamente por isso que existem os treinamentos do renato38.com.br. No renato38.com.br tem livro grátis, livro ditado, treinamento de autocustódia de R$300, treinamento avançado de Bitcoin, de multisig, de utilização de Bitcoin em contratos, de setup sucessório no lexbitcoin.com.br e agora a pré-venda do Derivativos, o curso que você vai aprender a mexer com hedge e trade. Eu não faço trade, só faço hedge, mas lá tem trade também, com gestão de risco, para você não pagar para ser sodomizado, para você não ter o destino que os clientes do Bonitão da Bahia tiveram. Não quer ser obliterado, não quer ser destruído, Derivativos, pré-venda no renato38.com.br. Quer me encontrar pessoalmente? Você quer me encontrar pessoalmente? missãobitcoin.com.br. Estaremos em abril, aqui em Cidade del Este, no Paraguai. Inclusive, vai ter mutirão da residência. Quem quiser vir, meu irmão, para ter uma imersão total com advogado, gente que mexe com seguros, PJ, contador, essa é a sua oportunidade. missãobitcoin.com.br. Pode clicar no WhatsApp lá e bater papo que a galera vai reservar seu lugar. Há pessoas que têm perfil de fazer declaração final de saída, de vir para o Paraguai e nunca mais ser residente fiscal no Brasil. Há perfil de pessoas que há vantagem em manter dupla residência. Muitas pessoas, por exemplo, que atiram, vale a pena financeiramente ter uma residência aqui só para economizar com tiro. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem ter um plano de saúde decente no Brasil, faz um plano de saúde 3 vezes melhor e mais barato aqui e vale a pena vir. Vale a pena, por exemplo, você fazer medicina pagando 1/10 do que muitas faculdades de medicina cobram no Brasil. Para essas pessoas, pode valer a pena fazer dupla residência. Mas, para quem quer empreender, para quem quer gerar riqueza, para deixar de ser escravo financiador de Janja e de Lula, é declaração final de saída. Esse treinamento, essa imersão em abril que nós faremos aqui, está para todas as pessoas. Agora, não existe uma estratégia universal e definitiva. Para cada necessidade, para cada doença, existe uma cura. Se você tem interesse de conhecer melhor o esquema, tudo que esse país pode lhe oferecer nos processos de internacionalização, o mutirão de residência do Paraguai é para você. Agora, isso não é para mendigo que está procurando emprego. A mão de obra aqui é barata. Você não vai para um país que você não fala o idioma, achar que você vai concorrer em um trabalho braçal com o cara daqui. O esquema da residência, do mutirão de residência no Paraguai é para quem quer ser empreendedor, é para quem tem renda consolidada, é para quem já tem alguma renda, algum patrimônio ou tem pelo menos uma profissão. Você curtiu a introdução no rooftop dos magnatas? Pois é, eu também curti. Um grande indicador de riqueza em qualquer cidade do mundo que você for é a quantidade de gruas. Se o Wesley meteu o perfil aqui 360, você vai ver umas 20 gruas. Tá bombando a construção civil. A moeda desse país é uma das que mais valorizou em relação ao dólar no mundo, meu irmão. Tá entrando muito mais dinheiro do que tá saindo nesse país. Embora essa merda desse Guarani seja uma desgraça e um país como esse, que não tem uma moeda líquida, nem devia ter moeda. Essa porra devia ser o dólar igual o Panamá e o Salvador. Mas mesmo essa merda, desse jeito, tá dando pau no dólar. Acabou então a introdução do rooftop, um calor do caralho, esse é o mês mais quente aqui em fevereiro. Janeiro e fevereiro é o período mais quente aqui desse negócio. O Sacana tá com a britadeira aqui fazendo um barulho monstro. Acabou a porra da introdução do rooftop e vamos gravar num lugar fechado que o áudio fique decente. Um abraço, minha honra, e quando você me ver de novo aqui, eu já tô lendo o Twitter lá embaixo no ar-condicionado. Pronto, voltamos, ar-condicionado. Agora vamos às notícias. Há 3 categorias de notícias. Notícias do 38ão, notícias criminais, as notícias da política e as notícias da baixaria e das tretas. O problema é que no Brasil tudo se mistura. Por exemplo, o escândalo da galera dizendo que Vorcaro é o novo Epstein, que o Vorcaro tem vídeo do fodão do judiciário brasileiro fazendo orgia na Bahia, em Trancoso. Isso é baixaria? Isso é criminal? Ou isso é político? Isso é tudo, né, velho? Vamos às notícias pela leitura do Twitter. Muitos não acreditaram que eu vazaria do Brasil em janeiro. Hoje gravamos o 38ão News 4 e amanhã o novo quadro, 38ão pelo mundo, direto do Paraguai. Vai ter 38ão News toda semana e mensalmente 38ão responde, 38ão pelo mundo no YouTube, mostrando a comunidade Bitcoiner nos países que mais abrem os braços e as pernas para quem criar e aumentar a riqueza, tá vendo? Paraguai não é para mendigo, não é para assalariado. Em regra, Paraguai é para o cara que quer empreender ou já está aposentado. Vai ter 38ão News
toda semana. Vamos gravar no Paraguai, Uruguai, Portugal, El Salvador, Panamá, Bahamas, UG, TSUG, EUA, Estados Unidos, Emirados e cada jurisdição útil para a internacionalização que tivermos oportunidade. Falando com quem já testou, apresentando os prós e os contras de cada escolha e a combinação de escolhas. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Rotina do 38 no YouTube. Rapaz, se você não se inscreveu, velho, tá de lascar, viu? Eu ainda botei a opção lá. Prefiro me inscrever, prefiro dar bunda ao pirata lá ele. E uma galera chegou lá e disse que preferia dar bunda ao pirata. Vocês assistem a porra e não se inscrevem, é um bando de sacana, né? Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem quiser fazer perguntas para o 38 Responde, faça nos comentários. Agora explique a situação de maneira detalhada e completa. E não venha me dizer que seu marido é um passivo mais fiel que é de lascar. Vou denunciar você, não sou capitão salva-putas. Ementa. Residência fiscal sem permanência mínima absurda, sem imposto sobre patrimônio nem herança, e nem imposto de morte revoltante, sem imposto sobre renda fora, além de tax, baixo custo de vida, armamento civil liberado, é igual a Paraguai, no mutirão da residência fora. Você quer fazer o mutirão da residência fora? Você quer se registrar como residente no Paraguai? Você vai fazer isso comigo aqui em abril. Acesse missãobitcoin.com.br, clique ali no atendimento pelo WhatsApp e bata papo, que eles vão mandar todos os dados e documentos que você vai precisar e todos os detalhes. Se tem interesse em fazer todo o processo de residência orientado, até conseguir a CNH, documento fiscal e residência temporária, com vários caras que já fizeram, experts, contador, advogado, se inscreva agora, missãobitcoin.com.br. Essas são as novidades pessoais do Renatão. Esse post foi interessante. Mais uma métrica de como o Bitcoin está barato. Aí eu boto o MVRV Score, que é o imediato, e a média dos 2 meses. Aí o cara diz assim, mas eu não estou entendendo isso. Então faça o Lex Bitcoin. Quem fez o Lex Bitcoin sabe todos os conceitos de analítica de Bitcoin e vai entender como o Bitcoin está barato baseado nessas métricas. Um ano atrás, postei a correlação entre os seguidores dos perfis R38TAO no X e no Twitter com o valor do Bitcoin em dólar e em real, estava quase igual. Nos últimos 12 meses, o perfil no Insta cresceu 50% de 600 para 900 mil, mesmo com Shadowban derrubada. No Instagram, a correlação foi quebrada, o Bitcoin não passou de 680, 681 mil reais. O X saiu de 100 para 120 mil. E o all-time high do dólar foi 126. Aí foi mais ou menos perto. Marquem para voltarmos aqui em um ano e veremos se os perfis não foram derrubados, se corrigiu em Bitcoin, se a correlação voltou em real ou se a correlação se manteve ou divergiu no dólar. Eu não sei se existem esses canais que antigamente Remind Me in One Year, não tinha isso antigamente no X? Eu não sei, se tiver alguma porra dessa funcionando, na moral, me marque aí e me cobre daqui a um ano, não é isso? Vamos à revisão criminal, não é isso, Werley? Em janeiro, pai mata filho de 4 anos na frente da mãe a facadas. Trans mata ex-companheira com filho no colo por ciúme de macho em briga por rola. Ciúme de rola, velho. Imagine, o cara matou a ex-companheira, a mulher do cara que ele se uniu na frente dos filhos por causa de rola, velho. Polícia do Rio Grande do Sul executa por engano agricultor em sua casa de madrugada na frente da família. Filha, de 17 anos, envenena os pais e primo porque reclamaram que ela fugia para namorar com Zé Droguinha vagabundo. Técnicos de enfermagem confessam execuções em massa de pacientes em UTI, injetando desinfetante ou falsificando receitas. E há casos de pessoas sendo torturadas, eles tentando matar o cara 4, 5, 6 vezes e o cara não morrendo, ele continuando, não é isso? Pois é, esse aí ninguém se preocupou. O problema é o cachorro, não é isso? É adolescentes torturando cachorro de rua, orelha, que depois passa por eutanásia. Se descobre que parentes de ministros do Supremo são sócios dos caras do Master, em resort de alto luxo com cassino. Reportagem mostra funcionários dizendo que o dono é o Toffoli, não laranjas. E esse não admite suspeição e continua com o processo do Master na mão, até impedindo a Polícia Federal de periciar e custodiar provas apreendidas, algo inédito na história da justiça brasileira. Após noticiadas irregularidades, com suspeita de conluio da REAG é uma das empresas lá que era gestora de fundos em conluio com a Master, com gente do INCRA para a criação fraudulenta de créditos de carbono, o judiciário é usado para censurar a notícia. E o BTG é o Banco do Espírito Santo, pretende largar na mão do BTG, outro que tinha envolvimento do Guedes íntimo, $500 bilhão de dinheiro público para fundo ambiental, depois de dezenas de fundos públicos e BRB terem perdido rios de dinheiro com títulos podres do Master. Bicho, recomendo altamente que você assista os posts do deputado Polese sobre isso. Polese e Nicolas
são um dos poucos forochonaristas que eu tenho respeito. Esse cara salvou a vida de fazendeiros no Espírito Santo e tem um desempenho, porra, impecável como parlamentar. Ele, inclusive, está na vanguarda, denunciando essa imoralidade que é R$500 milhão de dinheiro público, de dinheiro do contribuinte do Espírito Santo, dos royalties de petróleo, que poderiam fazer o Espírito Santo ter uma geração garantida de educação, de saúde, sendo entregue para que um banco desmoralizado como o BTG faça a merda que ele quiser. Pior ainda, faça algo que é totalmente imoral, que são créditos de carbono. Meu irmão, créditos de carbono, como já ficou claro aqui, é um mecanismo normalmente utilizado para fraude e corrupção. 9. Esquerdistas interrompem missas e culto nos Estados Unidos para fazer protesto. E 2 dos vagabundos morreram tentando impedir a polícia de trabalhar em ações típicas de insurgência. Não sou eu que estou dizendo que é ações típicas de insurgência. São veteranos, agentes de inteligência que atuaram no Afeganistão, no Iraque, em Israel, na Síria, que demonstram que os métodos que os vagabundos esquerdistas estão usando em Minnesota são as mesmas técnicas de contra-insurgência usadas por terroristas pelo mundo. Isso pode ser o início de uma guerra civil nos Estados Unidos. Articulados com políticos e celebridades expostos no escândalo do Signalgate. Se você quiser ver detalhes de políticos, de figurões, de jornalistas famosos nos Estados Unidos, articulando crimes e contra-insurgência terrorista nos Estados Unidos, pesquise por Signalgate. Qual desses casos causou comoção e dominou a mídia esse mês? Qual foi? Foi o escândalo do Master? Foi o pai esfaqueando o filho de 4 anos para não pagar pensão? Foi o companheiro e matando a companheira na frente dos filhos disputando uma rola? Não. O que essas pessoas querem? Colocando a cara desses pivetes, desses marginais adolescentes na internet, quer destruir a família deles? Quer que eles sejam linchados na rua? Quando um marginal estupra e mata um trabalhador, a esquerda não quer que bote a cara dele na internet, não é isso? Agora, quando um marginal desse tortura um cachorro, você quer destruir a vida dele e da família dele. O que esses meninos merecem? É Kane, meu irmão. É pau na bunda. Uma boa surra e nunca mais eles tomariam essa atitude de moleque. Agora, eles serem doxados, eles serem expostos, a família deles serem expostas, é algo que chama justiciamento. Se você não tem certeza quem são essas pessoas, não espalhe, porque inclusive pessoas inocentes já foram divulgadas como criminosos e a vida deles foi destruída. Muitos inocentes são estuprados por causa disso. É mentira ou não? Hein? Querido, veja se o bebê está consciente. Aí o bebê diz, o caso do enfermeiro que matou dezenas de pessoas com desinfetante não teve tanta comoção quanto do cachorro. Está lúcido, não é isso? Você, vagabundo, maconheiro, se acha pai de pet, você que foi contra a redução da maioridade, agora você aprendeu, meu irmão, que os moleques estrucidaram o cachorro, agora você pede punição criminal. Aprenda! Não existe moralidade, não existe lei sem lei e ordem. Lei e ordem significa punição máxima, meu irmão, nos crimes mínimos, para que o vagabundo não cresça. Você acha que o primeiro crime de Dilma foi aquele porque ela foi condenada pelo impeachment? Você acha que o primeiro crime de Lula foi quando ele se tornou presidente da República? Se você permitir que o vagabundinho cometa os pequenos crimes impunes, ele vai aumentando até virar um Pablo Escobar. O vagabundo tem que ser cortado de maneira impiedosa nos primeiros crimes. O nome disso é lei e ordem. Agora, dessa vez, os cachorristas, os animalistas, as pessoas que têm problemas mentais e espirituais e acham que animais valem mais do que gente, se curvaram à imediata necessidade de redução da maioridade penal. Quem é contra isso é a favor da impunidade dos vagabundos. Todos os animais do mundo, não apenas cachorros, todos os animais para Deus não valem a alma de uma criança inocente. Deus, o Criador do Universo, nos criou para que sejamos filhos queridos dele e criou todos os animais, todas as plantas, até fisicamente esse planeta, para nos servir. Existe hierarquia. Se você achar que uma coisa merece mais punição matar um cachorro do que uma criança, há algo de muito errado em você. Não psicologicamente, não moralmente, mas espiritualmente. Eu adoro cachorro, velho. Eu acho que uma pessoa que faz um negócio com um cachorro, como esses meninos fizeram, merece uma surra. Eles merecem cane. Bote aí o vídeo de como é que funciona lá em Singapura, cane. Eles merecem paulada, até pedir desculpa. Agora, isso não é justificativa para que se criar lei para fazer uma campanha difamatória em pessoas, inclusive inocentes, que não tem nada a ver, e passar o tempo inteiro a televisão do Brasil falando de uma merda de uns moleques que espancaram um cachorro, uma coisa que pro futuro do Brasil é absolutamente irrelevante, e esquecendo o caso do Master, desmoralizando o INCRA, desmoralizando a presidência, desmoralizando o judiciário inteiro do Brasil. Isso que devia estar botando as pessoas na rua e pressionando para mudança legislativa e para acabar com essa vagabundagem. Inclusive, volto a dizer, a única maneira
de você reduzir a corrupção do Master, reduzir a corrupção da presidência, reduzir a corrupção do judiciário, é tirar dinheiro desse país. Eu aplaudi quando o Nicolas foi para Brasília. Inclusive, uma das notícias políticas interessantes, tem o link aqui embaixo, inclusive, do episódio de Cogos, é que muitas pessoas disseram que o raio que caiu na manifestação foi um castigo de Deus pelos idólatras irem chupar o frouxo. Mas a maioria dos frouxos nem sequer compareceram, nem sequer apoiaram o Nicolas. Apoia o Nicolas, apoia o Polese. Agora, demonstração de força sem uso é covardia. Não adianta merda nenhuma mostrar força e não usar. Isso só vai provocar nossos inimigos. Se você é de oposição, você é do Novo, você é do MBL, você é do PL, você é bolsonarista, se você acha que você é oposição, tire cada centavo do seu dinheiro das instituições desse país controladas pelo governo. Venda todas as ações, venda todos os seus títulos, venda todo o seu CDB. Pode comprar ouro, comprar prata, comprar stable dólar, comprar Bitcoin, compra o que você quiser, contanto que não esteja sob alcance do governo. Se os bolsonaristas, os dirigentes do Novo, do MBL, agora começarem a dizer isso publicamente, começarem a conclamar as pessoas que te seguem a fazer desinvestimento total como protesto, o que vai acontecer no sistema bancário do Brasil? Quem são os controladores e donos de banco nesse país? São os corruptores ou os corrompidos? São os bons ou os maus? São os decentes ou os vagabundos? Você quer viver onde vale a pena ser vagabundo ou honesto? Se você quer operar onde vale a pena ser honesto, se você quer financiar atividades lícitas e decentes, tire seu dinheiro do lugar que financia vagabundo. Mais um post. Governo brasileiro em 2025 comprou 43 toneladas de ouro em 3 meses, chegando a 172 toneladas e vendeu quase 30% dos seus títulos em dólar. A China reduziu por mais de 10 anos seu estoque de títulos de dólar, a metade do pico, e comprou ouro agressivamente, saindo de 1.000 toneladas de 2014 para 2.300 em 2025. Há quem acredite que eles têm até 30 mil toneladas fora de dados oficiais, 100 anos de sua produção. Eu já acho fantasia. A Polônia entrou no top 10, alegando ter mais ouro do que o Banco Central Europeu, com plano de chegar a 700 toneladas. Os Estados Unidos ainda têm 3,5 vezes mais ouro do que a reserva oficial da China. Eles vão achar engraçado a galera desovar seus títulos para acumular ouro sem fazer nada? Até mesmo burocratas já perceberam o juro real negativo. E você continua na perda fixa e variável? Pois é, até alguns governos que não pagam imposto nenhum já perceberam que ter saldo em dólar é perder dinheiro. Imagine, e estão comprando ouro em massa. Ouro não é investimento. Inclusive o ouro, historicamente, desde a década de 70, dá 6% ao ano em média, e a prata 5%. Isso são reservas de valor, isso não é investimento. Se isso está dando pau no que deveria ser investimento, é sinal que não existe investimento, né? Esse foi o post do mês que deu mais views no meu X. Inclusive, eu nem comentei na parte criminal porque ele merecia uma atenção especial. Esse médico policial que deu um tiro na perna do vagabundo e a suposta mulher dele ficou chamando, chame a polícia, chame a polícia. Esse negócio é mais uma questão masculinista, o julgamento aqui é mais para nessa ranalita do que a questão jurídica. Juridicamente, ele cometeu legítima defesa, perfeito. O que não foi perfeito foi a conduta dele como policial. Existe uma coisa na doutrina policial denominada uso progressivo da força. Quando você saca a arma como policial, não é igual você sacar a arma como civil. Quando você saca a arma como policial e você não está fardado e você não botou o distintivo pra fora, é necessário que você se identifique como policial. Que você diga, polícia, chama o vagabundo, cara no chão. Aí você está agindo como policial. A partir desse momento que você diz, tá preso o vagabundo, cara no chão, polícia! Aí ele tem que botar a cara no chão, aí se ele não se comportar corretamente, independente de legítima defesa ou não, passa a ser o que antigamente se denominava de auto de resistência, que hoje os direitos humanos não gostam mais de usar essa expressão. O que faltou ao médico policial foi essa pegada de rua para saber que em vez de ficar dando para trás e mandando a mulher que não obedecia ele sair da frente, era manter firme a posição dele e dar o aviso. Se ele dissesse, último aviso, cara no chão, e o cara não fosse, aí, meu irmão, eu não atiraria na perna, eu atiraria no peito ou na cabeça. Mas, no caso dele, a minha preocupação maior agora não seria o julgamento da corregedoria e não o julgamento judicial. Seria a minha relação com essa mulher. Eu duvido que essa mulher considere o homem que estava com a arma, o agredido, como homem. Eu acredito que ela fica muito mais molhada e reconhece muito mais como homem o agressor. Que ela quis proteger e quis chamar a polícia pra fuder com a vida do ofendido depois dele se defender de maneira dezenas de vezes menos grave do que eu faria. Se você for policial, eu recomendo altamente que você pesquise curso de sobrevivência policial.
Eu não conheço nenhuma corporação no Brasil que ensine doutrina de sobrevivência policial aos policiais. Eles não querem que você sobreviva. É vantagem financeira para o polícia que você morra. Eles ensinam doutrina de ação policial, não de sobrevivência. Inclusive, recomendo altamente, dentro da doutrina de sobrevivência policial, o treinamento de Car System, de um grande mestre chamado Rangel, de Londrina. Rapaz, se você fizer, você vai aprender o contato de metal com carne em técnicas muito especiais. Você acha que eu vou dar dinheiro a Coca-Cola para beber água mineral, meu irmão? O fervedor é uma tradição da maioria dos países andinos. Aqui, ó, ferveu, bebeu, meu irmão. Minha pica que eu vou dar dinheiro a Coca-Cola para água mineral. Outro print bom. Para quem ousa comparar Trump com todas as suas falhas e tackles, Trump in out, chicken out, que só indicou verdadeiros patriotas à direita dele para o Supremo, com o frouxo, cadela do PT, que indicou 2 petistas ao STF. RFK é o ministro da saúde, entre aspas, do Trump, o Coroa, que é sobrinho do JFK, que com 72 anos, botou 20 barras ali no direitinho. Você viu? Se você não viu isso, veja, 38 News, episódio 3. Ele, inclusive, inverteu a pirâmide, já tá botando um pocano, meu irmão, proibiu vacina com o negócio de mercúrio, e agora ele botou os Estados Unidos para sair da OMS. Cadela vota em reeleger o terrorista, criminoso e comunista Tedros para a OMS. É igual o que Bolsonaro faz, reconduzindo Tedros, um cara que tem uma história igual o pior de Dilma, de compromisso íntimo com terrorismo e comunismo, que inclusive mentiu para o mundo sob ordem da ditadura chinesa. O frouxo, a cadela do PT, foi lá e votou para reconduzir esse vagabundo. E agora Trump, em vez de votar nessa porra, ele praticamente se retira para não dar o dinheiro dele. É igual, vamos aos prints, porque homem é homem, menino é menino, político é político e baitola é baitola, não é isso? Nesse caso, Trump e RFK estão sendo homens e políticos. E a cadela está sendo baitola, não é isso? Mais um post. Quem mede a saúde financeira do país pela bolsa não entende o que é inflação. Corrigindo por ouro, Bitcoin é o aumento da base. A bolsa brasileira não vale 1/3 do que valia em 2008. Com a riqueza mundial tendo dobrado. EWZ, que é o Ibovespa em dólares, está em 28 e valeu mais de 100. Rapaz, a bolsa brasileira valia o triplo nominal praticamente em 2008. Em que ano nós estamos? Pois é, você acha que em termos reais isso algum dia vai recuperar? Nunca, meu irmão. Sem contar que a riqueza mundial mais que dobrou e o dólar já foi diluído a menos da metade. Não existe investimento em juro negativo e nem ambiente de sem lei. Quem insistir nas 4 linhas vai continuar sendo destruído em termos reais e ganhando em termos nominais. Contas externas do Brasil. De 2014 a 2025, todo ano é vara. Todo ano é nabo na bunda, todo ano é fumo. E agora é o pior desde 2014, que era a Bandilma na presidência. É isso que é o Brasil. Um país que todo ano sangra dólar, perde mais dólar do que entra. A tendência é melhorar ou piorar. Pois é. Vamos ao próximo print, iShares. Isso aqui é o gráfico mostrando que o pico da Bolsa Brasileira em dólares nominal foi em 2008. Se você corrigir, meu irmão, pela perda de valor do dólar, essa merda aqui caiu mais de 70%, né? Aqui o iShares em outro lugar, mas anualmente, para ficar mais claro que o pico foi realmente em 2008, não é isso? E aqui as 4 linhas que você vai tomar se você continuar tendo dinheiro, se você continuar achando que investe, se você quiser continuar deixando o suor seu e seus ancestrais em ditadura bolivariana. Quem tem riqueza em imóveis bolivarianos, quem tem riqueza em tesouro direto, quem tem riqueza em CDB, quem tem riqueza em ações bolivarianas, em equity de empresas em ditadura, é colaborador do ditador. Você está colocando o bumbum de seu pai, de seu avô, de sua avó, de seus filhos e seu, de toda a sua família, o suor da sua família, no bolso do vagabundo ditador. Rosemary Noronha arreganhou para Lula? Não sei. Dizem que ela era amante de Lula. Inclusive, o governador do Rio que foi preso lá, como é o nome dele? O Garotinho fez uma denúncia com provas, inclusive, que a amante de Lula saiu do Brasil várias vezes com dezenas de milhões de euros. Se o Ratinho, que é íntimo da máfia lá, se fazia propaganda, inclusive, do Banco Master no programa dele, se o Ratinho, que é íntimo do Banco Master, se o Garotinho, que é íntimo da galera, se a Rosemary Noronha, que diziam que era amante de Lula, meu irmão, estão tirando todo o dinheiro daqui, você vai deixar? É mentira ou é verdade que o Ratinho tá vendendo publicamente propriedades no Brasil para diversificar no Paraguai? Pois é. Quer diversificar no Paraguai? Missãobitcoin.com.br, meu irmão. Até quem tá na máfia tá tirando dinheiro daí. É você que vai deixar? Esse também foi um fato criminal que eu não coloquei na lista. É porque esse fato criminal, em um país como o Brasil, ele já não causa consternação.
Foi isso não foi uma reportagem da Metrópolis. Isso não foi uma reportagem do gordinho lá, do Ágape, que defende a mulher de Alain mais do que o próprio Alain e veio me desafiar publicamente. Não. Isso é uma reportagem na TV aberta da Bandeirantes, explicando, demonstrando que as empresas oficiais de telefonia e comunicação informam aos clientes de casas milionárias em Camaçari e Lauro de Freitas que busquem a CVNet, que eles não dão mais suporte, é a CVNet que dá suporte. Vamos ao texto. Não são casas na favela, são condomínios fechados de alto padrão, algumas casas de milhões de reais, que as empresas regulares de internet se recusam a atender e recomendam a CVNet. Uma vez que a CVNet tem um cadastro de todos e acesso físico dentro da casa de cada um, ela também vai meter câmeras ou acessar direto o sinal do monitoramento de todos os condomínios e comércios. E aí vai decidir quem pode viver ou morrer ali e em que termos. Se meterem monopólio da internet, controlam imagens e têm inteligência de quem mora ali. Vão impor monopólio do gás, gasolina e tudo. E até cobrarem aluguel e transferência de casas e banirem e cortarem quem achar ruim. Isso é soberania. No governo da cadela do PT, as áreas controladas por facções aumentaram ou diminuíram. No governo do Cachaça, as áreas controladas por facções aumentaram ou diminuíram. Eleições não vão resolver nada. Eleição vai resolver alguma coisa nesse país, meu irmão? Judiciário vai resolver? Forças Armadas bunda moles vão resolver? General carregador de mala do PT vai resolver alguma coisa? Vai resolver a vida dele, meu irmão. Vai ficar falando fino. Salvação individual. E o único voto real não violento é o desinvestimento. Quem tem imóveis de ditadura bolivariana merece o quê? É nabo na bunda, é fumo ou sentar no colo e entregar a poupança de seu pai e de seu filho para político? É isso que você faz quando você tem real na conta, quando você tem título de real, quando você tem bolsa bolivariana. Não é isso, Ellen? Você quer se livrar dessa desgraça? Você quer deixar de ter sua mão suja de merda e sangue? Renato38.com.br. Tem 3 treinamentos lá. Tem um livro grátis, ditado em PDF. Tem um treinamento de R$300 de autocustódia. Tem um treinamento avançado, Lex Bitcoin, para você aprender a fazer contratos, multisig, colateral, arbitragem. E tem pré-venda do derivativos, para você aprender a fazer renda em dólar e hedge em trade e gestão de risco em hedge e trade. Foda, viu? Muito revoltante isso aqui, viu? Inclusive, o Pimentel, que é um cara que eu admiro muito, defendeu a minha posição de desregulamentação de drogas e descriminalização, explicando que as drogas hoje são apenas um mercado cativo e uma pequena fração das rendas das facções. É muito mais importante garantir que a facção não controle a infraestrutura de telefonia, a infraestrutura de gás, o acesso físico das pessoas, do que o próprio tráfico de drogas. E se 60% da polícia, se 60% das penitenciárias estão ocupadas com crime sem vítima, nós estamos colocando na cadeia usuários e pessoas que andaram com arma, sem nenhum crime violento, e deixando de utilizar esse recurso para colocar na cadeia ladrão e assassino. Você prefere 10 usuários de maconha, 10 pessoas que apareceram com arma na mão, dentro de casa ou na rua, sem cometer nenhum crime violento na cadeia, para tirar 3 ou 4 ladrões ou estupradores? Pois é, eu prefiro que 100 maconheiros não estejam na cadeia, contanto que eu bote 10 estupradores. A economia é a ciência da escassez. Os recursos são escassos, meu irmão. Só tem polícia para um certo número de crimes. Ou a gente vai combater ladrão e assassino, ou drogadinho e desarmar a população. Você quer desarmar a população? Você é um ditador, não é isso? Quem ainda apoia o frouxo, quando vê hoje os eleitos dos acordos asquerosos dele com Toffoli e Gilmar Mendes, incluindo a indicação dos petralhas da STF, não se sente arrependido e envergonhado? Cássio Conká não foi múltiplas vezes indicado por Lula e Dilma? Mendonça não recebeu o cargo comissionado de Toffoli? Ele não comemorou publicamente e apoiou Lula em 2002? Meu irmão, Cássio e Mendonça são petistas. A cadela do PT só indicou petista a todos os tribunais superiores e pessoas intimamente ligadas ao PT. Por isso que o governo dele foi pior que Dilma para as instituições desse país. E tem gente que ainda acha que o mais frouxo que o frouxo, o cara que diz que tomou a vacina e apoiou o lockdown, é que vai salvar esse país. Acorda, porra! Bota aí o vídeo do, como é o nome? Do Monarca. Acorda, porra, é uma ditadura, não é isso? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Em um sistema ditatorial, em um estado de exceção, onde não tem lei, seu voto na urna é relevante. Seu voto na urna é matematicamente irrelevante. Você nunca teve um voto decisivo em ninguém. Agora, cada cafezinho, cada copo de água, cada decisão financeira que você faz, muda o mundo fisicamente. O seu voto real, o que você faz com o seu dinheiro. Se você tem CDB, se você tem ações bolivarianas, se você compra FI, se você investe em qualquer coisa que está sob o poder de um juiz militante,
e financiando uma ditadura, você é comparsa dos crimes da ditadura. Se você quer ser homem, se você quer ser livre, se você quer ter suas mãos limpas, compre ativos que não podem ser alcançados por ditadores e não os financiam. Chefe do INCRA, suspeito de corrupção com Reag, censura a notícia. Houve encontro secreto de Lula e Lula já encontrou com Porcaro, no mínimo 4 vezes comprovadamente. Inclusive teve uma polêmica essa semana de quantas vezes o Alexandre de Moraes estava no mesmo ambiente com Porcaro, não é isso? Escritório de Lewandowski recebeu milhões por consultoria, mesmo ele como ministro da Justiça. Será que ele recebendo milhões do Master, ele facilitou ou não facilitou a ação da Polícia Federal com o Master? Hein, Wesley? Irmão de Toffoli, os irmãos de Toffoli foram sócios de Ratinho em segundo resort. Ratinho, você tá desmoralizado, viu, velho? Eu acho que na próxima pesquisa eleitoral o nome de Ratinho nem vai aparecer mais, não é isso ou não? Hein? Manteiga recebeu 1 milhão por mês do Master a pedido de Jacques Wagner. Votos e tribunais vão resolver? O que falta para quem se declara opositor, MBL, PL Novo, defender desinvestimento total? Eles não são opositores reais ou não entendem que a única forma violenta de oposição real é tirar tudo do alcance da ditadura? Zema, galera do MBL, o lascador de Kiev, desafio todos vocês. Provem que vocês não são cadelas do PT. Primeiro, tirem todos os seus recursos do país. Tirem tudo daqui. Pode comprar ação estrangeira, meta no offshore, compre Bitcoin, faça o que você quiser, mas tire o dinheiro do alcance e financiamento da ditadura. E depois, pregue que todos os seus seguidores façam o mesmo. Se vocês não fizerem isso, vai ficar claro quais são as 4 linhas que vocês estão mandando às pessoas que confiam em vocês. E vai ficar claro qual o senhor que vocês servem. E não é a Deus, né? Esse post também é criminal. Mas eu não comentei, porque a questão aqui é mais psicológica, moral e espiritual do que criminal. Um coroa com um revólver na mão manda as pessoas saírem da porta da casa dele dizendo que já matou gente com revólver. O abestalhado, achando que o celular tem um efeito mágico de campo de força antibala, toma 3 tiros, velho. Quando um coroa diz que já matou gente e que não vá pra cima dele com revólver, você avança com o celular pra cima do cara? Eu vou repetir uma coisa que eu ouvia diariamente na polícia. É melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. É melhor você tomar uma prisão como esse coroa tomou e pagou a fiança que saiu fora do que ir pro caixão, meu irmão. O cara que tomou 3 tiros, eu acho que não morreu não. Mas nunca mais a saúde dele vai ser a mesma. Arma e dinheiro só mostra se for usar. Caras dessa geração não são bunda moles. E mesmo que o cara seja bunda mole, o cara apontou a arma pra você, meu irmão. Se você não tiver acuado, é melhor você vazar, viu? Senão você vai aprender o que é o contato de metal com carne. Não é? Quem voltou de um frouxo não é comparsa. Quem apoia até hoje a cadela não sente vergonha quando vê as consequências de suas leis feministas e sua traição e covardia satânicas. Legítima defesa do cara filmado com mãos para cima, rapaz, esse caso também eu não coloquei, porque foi mais moral do que criminal. A desmoralização aqui não é da mulher assassina, que já tinha histórico criminal, mas sim do judiciário de inocentar uma mulher que esfaqueou o cara. Nunca se acue. Se a mulher gritar, você deve exercer o seu direito de retirada. Em qualquer sociedade, em qualquer contrato, em qualquer país, em qualquer situação, há 2 direitos inversamente proporcionais. O direito de participação e de retirada. O direito de participação e o direito de mandar. Nós não temos o direito de mandar nesse país. O único direito que nos sobra é o de retirar. Seja homem, se retire. Se você não puder fazer a declaração final de saída como eu fiz, pelo menos tire o Brasil do seu dinheiro. Se você não puder tirar dinheiro do Brasil, tire o Brasil do seu dinheiro. Não deixe dinheiro em bancos nem em corretoras que pagam tributos a esse regime. Não estou mandando fazer evasão fiscal. O que eu estou dizendo é que você cumpra a lei. Apenas compre Bitcoin e não venda. Apenas compre ouro, USDT e não venda. Só isso já vai fazer você não pagar nenhum imposto e estar livre fora da maior parte das ordens ilegais do judiciário. Mais um print sobre o ouro. Ouro a $5.100, já está muito mais. E prata 115, já está muito mais. All time high, máximo desde sempre. Prata valeu menos que Bitcoin e agora vale 4 vezes mais. Pra você ver como o Bitcoin tá barato, velho. Que loucura, hein? Para Bitcoin igualar o valor total de mercado do ouro, precisaria aumentar mais de 20 vezes. Em 16 anos de cotação de Bitcoin em prata e ouro, os metais ganharam em Bitcoin em 5, contando 2026, que eu acho que vai perder. E perderam em 11. Se perderem em 26, ficará 12-4. Quem tende a valorizar mais no longo prazo? Qual a hierarquia de escassez entre Bitcoin, ouro e prata? Inclusive, teve um post interessante do Nick Szabo, que ele fala que o ouro sempre estimulou a violência e o roubo. Que os astecas roubavam o ouro dos outros índios, que foram roubados pelos espanhóis, que foram roubados pelos ingleses. O ouro sempre estimulou a violência, porque o mais violento conseguia pegar o ouro e assim a riqueza. O Bitcoin não tem como ser roubado,
violentamente se você fizer autocustódia corretamente, como é ensinado no Renato 38, RNATO, número 308.com.br, no custo de R$300. Se você não sabe gerar e assinar suas chaves offline, fora da internet, você nunca teve Bitcoin, você não é soberano, você é um escravo pela sua própria natureza. E por isso eu insisti tanto no último episódio que se o investidor galinha fosse homem, se o investidor galinha tivesse qualquer preocupação em sua reputação, não sair como um boca mole, não sair como um fanfarrão, ele indicaria os endereços e assinaria os endereços que ele alega que teve centenas de Bitcoins e vendeu em 2017. Eu, assinar meus endereços, sofro alto risco de sequestro e problemas fiscais, porque os meus endereços têm saldo atualmente. Agora os saldos de 2017 não tem nenhuma preocupação, porque não existia regulamentação, instrução normativa naquela época, e se ele vendeu em 2017, todas as obrigações fiscais já prescreveram. Se o investidor galinha não assinar, e que eu saiba, ele não assinou até agora, ficará claro que ele não se preocupa com sua reputação e provavelmente é um mitônomo bunda mole, não é isso? É a terceira vez que Bitcoin rompe em ouro, a média das 200 semanas. Hora de acumular Bitcoin e ouro. Democratas prometem não aprovar gastos do governo. Polymarket precifica em 77% a chance de shutdown em janeiro. Pois é, eu avisei aqui que ia dar merda. E agora você pode entrar no lá e tá 99%. Cadê a Polymarket aqui? Se você for na Polymarket agora mesmo, já tá 99% de chance. Quando eu falei era 77%. Foi a mesma coisa do Irã. Eu cantei a pedra. Se vai dar merda, morreram 35. Eu digo, vai dar merda, morreram 1.000. Já tem gente agora dizendo que morreram 30 mil em Irã, não é isso? Mesma coisa da Venezuela. Eu digo, rapaz, Trump vai ter que fazer alguma coisa. Ele foi lá e fez, não é isso? Os Estados Unidos prometem guerra comercial com a Europa. A maioria dos países busca acumular ouro e reduzir exposição a títulos dos Estados Unidos. Basta os Estados Unidos venderem 10% do ouro que eles têm para comprar Bitcoin, como vários legisladores defendem, como a senadora Cynthia Lumens, para embolsarem todo o ganho que seus concorrentes tiveram, sim ou não. Os Estados Unidos vão achar engraçado o ouro ficar tomando riqueza dos títulos americanos anos seguidos e rendendo mais do que os títulos? Eu acho difícil, viu? A saída dos Estados Unidos com governos desovando treasuries foi explodir o volume das stables bancárias, Genius Act, que é o ato lá de legalização geral das stables bancárias. A saída para obliterar quem acumulou ouro e prata vai ser desovar as reservas para acumular Bitcoin? Ou nem vai ser necessário, pois as soluções privadas vão inflacionar o ouro e a prata de papel e mercados legacy e sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin nas nuvens? Não sei. Eu tenho a impressão que dentro de 10 anos vai existir mais ouro, mais prata, mais Ibovespa, mais todas as ações hipercolateralizadas em Bitcoin do que originais. Vão haver mais sintéticos de tudo isso aí do que próprios ativos. Como hoje existe mais derivativos do que ativos, né? Um post interessante no dia 25 de janeiro sobre as cotas racistas. Sobre as cotas racistas. Foram consideradas racistas pelo Tribunal Supremo do país que as criaram. Nunca houve no Brasil leis racistas relativas à escravidão. Havia escravos brancos e senhores de escravos negros na lei, inclusive escravas sexuais brancas. E na realidade, com uma infinidade de casos documentados. As cotas, muitas vezes, destroem a vida do descendente de escravo, branco ou mulato, para dar vaga ao militante descendente do senhor de escravo negro. Subvertem e desmoralizam onde são implantadas, substituindo mérito e honra por militância e vitimismo racialista sectário. A maioria dos brasileiros descende de imigrantes que chegaram após a escravidão. Ou seja, a maioria das pessoas são descendentes de gente que nem se beneficiou, nem causou dano a ninguém com a escravidão. Não tendo assim nenhum ônus nem bônus para compensação. Quem tem ativos em ditadura racista é comparsa. Como faz para não financiar isso? Tire o dinheiro do Legacy e bote em Bitcoin. Esse é seu voto real. Porra, tudo a conclusão é a mesma, né, velho? Hein, Erlen? Tudo caminha pra isso. Tudo caminha pra isso, né, velho? Aqui, ó. Esse também foi boa. Garotinho, deu mais de 100 mil views. Garotinho foi quem denunciou e comprovou Rosemary Noronha levando dezenas de milhões de euros no avião presidencial em viagens internacionais. Segundo ele, o sistema é um consórcio legislativo, tribunais superiores e bilionários, especialmente banqueiros. Pelo voto não haverá ruptura, pelos tribunais não haverá ruptura, é o que ele está dizendo aqui. Única oposição real é sacar tudo de todos os bancos e corretoras nacionais e meter em dólar stable, ouro e Bitcoin ou remeter para fora. Quem não pregar e praticar o desinvestimento é colaborador do sistema, se arreganhando e servindo ao sistema mais do que a suposta amante de Lula. Caiado, Zema, Nicolas, todos vocês, Renan Santos, eu te desafio. Todos os filhos de Bolsonaro, vocês são cadelas do PT, sim ou não? Se vocês não forem, parem de financiar o PT. Tirem todo o dinheiro de vocês do alcance dos ditadores e preguem que seus seguidores façam o mesmo. Se vocês não fizerem isso, vocês são financiadores voluntários de todos os crimes que a ditadura que vocês financiar executar. Vocês,
O voto real de vocês é onde você bota seu dinheiro. Quem compra Tesouro Direto financia todos os crimes que o governo vier a cometer. Você quer financiar PrEP? Você quer financiar remédio pro cara cometer sodomia sem camisinha, pra luxúria? Você quer financiar castração e aborto? Financie. Você vai perder a sua alma e vai receber o que merece. Eu lamento se você fizer isso. Esse é meu desafio a todas as pessoas que alegam ser opositores reais. Não existe opositor real que tenha ativos voluntariamente em uma ditadura de exceção. Não existe opositor real que financia voluntariamente castração, delegacia e judiciário feminista e muito menos esquema de banco master. Quem financia sistema corrupto bancário é inferior ao próprio corrupto, meu irmão. O corrupto está defendendo a família dele. Você está renunciando à riqueza de sua família para financiar o crime. Uma notícia da política interessante foram as declarações de Renan Santos em relação ao Bolsonaro. Vamos ver o que ele andou falando, não é isso? Cadê? Renan Santos, do MBL, ameaça acabar com a raça de Flávio Bolsonaro. Ele tem que morrer, não é isso? Pré-candidato à presidência pela Missão, chamou senador e Jair Bolsonaro de corruptos. Me aguarde, seu lixo, declarou Ronan. O cara tá desesperado, ele tem que aparecer, não é isso? Uma outra medida, baseada no que eu acabei de falar, não sei onde é que você vai colocar isso na edição, proposta para reduzir a maioridade penal para 13 anos em casos graves. É de Milei. Milei tá fazendo merda pra caralho, mas vai não vai, ele comete um grito de glória como esse. 13 anos eu acho um pouco de exagero. Eu acho que o ideal é 14 anos. 14 anos em caso de crimes graves ou reincidência e qualquer crime com 16. Quem tem idade de votar tem que ter idade de responder criminalmente, por qualquer crime. Ou você aumenta a idade de votar, não é isso? Vamos para os resultados das pesquisas espontâneas. Lula na cabeça, 25,5%. Flávio logo atrás com 12%. Bolsonaro 6%. Tarcísio 1 e pouco. Ciro Gomes meio, irrelevante. Ratinho meio. Se refizer isso aqui vai virar 0,1. Ele tá humilhado agora, envolvido com a imundiça. Michele Bolsonaro igual. Caiado pior ainda. Renan Santos com 0,3%. Enrabou Zema, humilhou Zema, velho. Imagine Zema governador com menos intenção de voto que Renan, velho. Que desgraça. Vamos para os cenários de estimulado. Estimulado é quando o cara já dá as opções. Lula vence de Flávio muito além da margem de erro. E Ratinho desmoralizado, Caiado humilhado, não é isso? Caiado, porra, ninguém nunca vai ser um candidato decente depois de defender tranca tudo e vacina, né? Que se aplica ao Flávio e ao Caiado, né? O Ratinho nem se fala, tá desmoralizado agora quando é do Master, né? No segundo cenário estimulado, Lula mantém a liderança. Lula também enraba Tarcísio, mas com uma margem um pouco menor. Aldo Rebelo, pô, que desgraça, quem vai votar nisso, né? No segundo turno, Lula ganha de Flávio cabeça a cabeça. Meu palpite é que eles vão dizer que a diferença foi 1%, 0,5%, não é isso? E Tarcísio versus Lula também não há diferença dentro da margem de erro. Lula versus Ratinho, aí a diferença é maior. Pois é, todas as pesquisas indicando que o cachaça ganha tranquilamente e a tendência é essas pesquisas normalmente convergirem para o resultado da urna, né? Você acha que a eleição vai resolver alguma coisa, velho? Se o Bolsonaro perdeu com a máquina na mão, ele vai ganhar agora todo desmoralizado, humilhado na cadeia? Cara, na real, velho. Se o cara com a máquina na mão não ganhou, nunca que vai ganhar agora, que ele tem 10 vezes menos apoio, né? E no Paraná, as pesquisas indicam que Deltan Dallagnol hoje seria eleito senador da República. Quero ver Deltan senador. Deltan tem um passado aí meio obscuro, nebuloso, com o envolvimento dele com as 10 medidas nazi, castro, stalinistas, aquelas medidas malditas de aumento de Estado. Mas eu devo reconhecer, Deltan Dallagnol, recebendo dinheiro ou não do Novo, se o Novo paga, vale cada centavo. Deltan hoje é o maior opositor público e técnico contra o STF. Ele está diariamente alcançando um público gigantesco e municiando jornalistas e juristas de argumentos e fatos altamente técnicos. Ele tem contato ainda com a galera do Ministério Público do Brasil inteiro, estadual e federal, e está botando pocando contra as arbitrariedades do STF. Eu não indicaria Deltan ao STF, mas eu quero ver ele no Senado. Ele está fazendo por merecer, viu? Parabéns, Deltan, bote pocando. Uma outra notícia política que bombou foi uma outra sinalização interessante. Tanto a Metrópolis, que é uma revista de extrema esquerda, de político da esquerda, pesquisa quem é o dono da Metrópolis, e esse Liberta é ainda mais à esquerda que a Metrópolis. Todos eles metralhando o Toffoli, todos eles metralhando caras do Supremo. Deixa claro que a gente pode estar saindo da segunda para a terceira das fases clássicas da Revolução, para a contra-revolução, na hora que eles começam a se matar entre eles. Essa Liberta, nessa reportagem do Cine Trancoso, ele alega que o Vorcaro poderia ser o P. Diddy, o Epstein do Brasil, um cara que tem vídeo dos fodões do judiciário fazendo orgias em Trancoso.
Rapaz, eu não sei se isso é verdade, mas é verossímil, viu? É um negócio que é bem fácil de acreditar, viu? Recomendo a leitura depois, tá o link aí na bio, viu? Mais um post interessante. Quem tem Fiat, imóveis, títulos ou ações bolivarianas, financia PrEP e Xuca portátil, velho. Que desgraça é essa de Xuca, velho? Você sabe o que é isso? É melhor nem você nem procurar. Você financia limpeza anal e remédio para o vagabundo poder ser sodomizado, ficar fazendo sodomia, luxúria, sem camisinha. Você acha que agrada a Deus dar seu dinheiro a isso? Você acha que Deus fica feliz de você dar seu dinheiro a Lula para Lula fazer um negócio desse? Porque nem os frouxos, nem ninguém que afirma ser oposição, como o Novo e MBL, não fazem campanha de desinvestimento total, mandando os seguidores sacarem tudo de todas as corretoras e bancos nacionais, mandando para fora, comprando stables, Bitcoin e ouro. Essa é a minha pergunta que eu repito 10 vezes hoje. Essa é a oposição real. Deixar o Legacy, financiar essa merda. Por que o Novo? Por que o MBL? Por que o PL não tem coragem de fazer uma campanha, primeiro em aspecto pessoal e depois pública, de total desinvestimento dentro da legalidade? Se eles não fizerem isso, eles não são verdadeiros opositores. Eles são cadelas do PT. 24 de janeiro foi o dia de 4º aniversário de falecimento do maior brasileiro desse século, o professor Olavo de Carvalho. Recomendo altamente que vocês leiam esse post aqui, a lembrança do Silvio Grimaldo, que é realmente um dos alunos menos comprometidos à doação de Pix que tem, um cara que realmente diz o que pensa, custe o que custar. O professor Olavo tivesse vivo hoje, o Brasil, muitas pessoas estariam muito mais salvas contra a influência satânica, contra as 4 linhas positivistas e especialmente contra a idolatria de vagabundos que já estão na cadeia por crimes muito menos graves do que eles realmente cometeram. Os crimes verdadeiros de Bolsonaro são prevaricação, que o professor acusou, covardia qualificada e traição. Vamos ver. Difícil dizer quem foi o maior brasileiro dos 500 anos, já que foram muitos santos. Agora, o maior brasileiro do meu tempo de vida foi esse aí. Quantas almas não foram salvas por ele? Da mentira, do comunismo, do positivismo das 4 linhas e da submissão às falsas autoridades. Olavo avisou que a cadela terminaria humilhada implorando misericórdia aos inimigos, que o frouxo era covarde e seria o ser mais desprezado do Brasil e seria derrotado em 2022. Ele falou antes da eleição que já estava perdida a briga, que o Minto só fez merda desde o início, mandando enfiar a medalha no cu e o chamando de prevaricador. E aqui tem os prints provando cada uma dessas alegações do professor Olavo, não é isso? Essa foi outra ocorrência criminal interessante, mas eu não mencionei porque ela realmente não é digna de uma comoção social. Esse é outro que 4 ou 5 pauladas na bunda Kane resolveriam, não é isso? Só vi flanelinha agressiva e ousado assim 2 vezes na vida. Um acabou dando mais de um salário mínimo aos moradores que o espancou, e o outro foi algemado no poste com sorte abaixado. Você preferia ser quem? Quem tomou pau e perdeu um salário mínimo ou que ficou com algemado no poste com a calça abaixada? Em uma sociedade armada acontece um negócio desse, um vagabundo com pedra ameaçando uma senhora ou uma mulher que se não der dinheiro ele vai destruir o carro e bater na pessoa. O caso do agricultor executado pela PM não, que no Rio Grande do Sul eles chamam de brigada, não é isso? A Brigada Militar do Rio Grande do Sul executou por engano um agricultor em sua casa de madrugada. Essa foi um dos crimes mais absurdos que eu já acompanhei. São tantos erros que chega a ser suspeito se algum político oficial não deu alguma ordem política ou propina para esses caras executarem esse cara. Viu? Ministério Público, Judiciário do Rio Grande do Sul, abre o olho. É muito difícil que um policial, alguém que fez academia de polícia, que alguém que fez o CFO, que é um oficial militar, não tenha a noção de que eles fizeram dezenas de merdas. Aquilo ali, bicho, beira o dolo, né? O caso do agricultor executado pela PM de madrugada na casa no Rio Grande do Sul não justifica o cidadão ter dinamite, granada e morteiro, além de fuzil em área rural? Pois é, não é pra ter arma não, porque os policiais eram 20 e tinham armas. Ele tinha que ter a dinamite e granada. Se as pessoas tivessem fuzil e soubessem usar como na Suíça, a polícia ter ousadia de brocar a casa do cara de noite, pelo menos 2 ou 3 ele levava, não é isso? Um post também que teve um bom público aqui foi a minha defesa de TAF. TAF real igual para deficiente mulher e homem. Quem tirar a maior nota tem que entrar. Se a atribuição é a mesma, se o salário é o mesmo, se os vagabundos são os mesmos, a prova tem que ser igual e os melhores têm que entrar. Meu irmão, polícia não é lugar de assistência social não, meu irmão. Polícia é lugar de atacar o crime. A força de uma corrente é a força do seu elo mais fraco. Se você colocar 10, 20, 30% de desmoralizado de uma turma, a turma inteira está desmoralizada. Esse caso foi um dos casos mais absurdos desse ano criminais.
Lógico que o Banco Master tem um efeito superior, porque ele está desmoralizando todo o judiciário, a presidência da República, inclusive até os políticos que dizem bolsonaristas. A questão é que a polícia invadir a casa de um agricultor à noite e o executar na frente de sua família viola as garantias mais básicas da Constituição brasileira. Quem tinha a obrigação de defender a lei a violou. Agricultor executado pela PM do Rio Grande do Sul em sua casa por engano de madrugada. Rapaz, o vídeo do relato da esposa é medonho. Se você for uma pessoa que tem a sensibilidade, não ouça o relato dessa mulher. Sabem que geralmente defendo ações policiais. Sabem que defendo que ninguém tem o direito de se deixar matar. Até vagabundo, eu quero que tenha direito a ter acesso à arma. Porque o vagabundo se arma na mão, você não pode matar ele, né? E que vagabundo na vala ou na cadeia, ele que escolhe. Isso não foi eu que disse, foi Deus, no Êxodo 22. Não é pecado de sangue cortar em flagrante. Porém, não pode haver ingresso em residência sem autorização, ordem judicial ou flagrante. Não houve nenhum dos três. Até mesmo com ordem judicial que não houve, ingresso em residência deve ocorrer entre 5 e 21 horas. Rural tinha que ser ainda uma janela maior, não é isso? Não pode haver à noite, nem com ordem judicial. Que porra é essa que esses caras estavam fazendo na casa do cara? Com um contingente desse, não poderiam cercar e ficar de campana, coletando informações por 12 horas antes da abordagem? Que desgraça que eles não esperaram a porra do dia amanhecer pra abordar o cara, porra! Se não tinham inteligência, visão noturna, amplificador de som direcionado, spotter, sniper, informação de vizinhos, quem ordenou brocar essa casa com fundamento de quê? Porque eles não foram perguntar aos vizinhos se os caras lá eram vagabundos ou não. É uma merda tão absurda que chega a ser suspeito de algum oficial ter recebido bola ou ordem de político pra cortar o cara. Cadeia é muito pouco para quem mata rimo de família que sustenta filhos, pais e esposa, invadindo de madrugada de maneira ilegal. Isso aconteceria se a maioria das casas da fazenda tivessem fuzis e a maioria da população fosse educada a se abrigar e abrir fogo numa situação dessas. Isso só aconteceu porque o Brasil é desarmado. E uma das pessoas que mais desarmaram esse país foi a cadela do PT. Não aprovou lei de armas e reduziu o número de armas no Sinarme. É a passividade que atrai a agressividade. Tem lá em Vegetus Renatus, de res militaria. Civis passem, parabellum. Porta de vidro e total inexistência de ofendículo deixa clara ingenuidade. Imagine, você vai morar numa fazenda, Wesley, com porta de vidro em sua casa, velho? Aí é foda, né, velho? Única oposição é de investimento total. Ficar nas 4 linhas é pagar para ser sodomizado. E aqui eu botei o print da Constituição e o print do sapinho, que foi o que o cara infelizmente fez. A galera ficou zoando aqui que Bitcoin não resolveria. Bitcoin resolveria. Se ele não confiasse nas 4 linhas, teria o fendículo da casa dele, não teria porta de vidro na casa dele, a mulher, o tio, o primo, todo mundo atiraria. E o mais importante, em vez de investir em porra de terreno no Brasil, ele tinha feito declaração final de saída ou estaria vivendo de stable e Bitcoin. Mais uma grotesca. O homem mata filho de 4 anos na frente da mãe, por discussão por dinheiro, por não querer pagar a ação de alimentos. Nem recomendo assistir, mas quem precisa de dose de realidade está aí. Em regra, quando o pai mata o filho, é porque descobre que não é dele. A reação do corno é cortar a criança e a adulta e se matar. Isso é fofoca ou é lição grátis para que você não repita isso? Se o casal tivesse contrato de convivência com a arbitragem em colateral e Bitcoin, isso não aconteceria. Isso do cara cortar a criança. E se acontecesse, a grana para fazer justiça estaria garantida. Para ter treinamento de setup sucessório e contratos em Bitcoin, o treinamento é Lex Bitcoin, no renato38.com.br. Quem ainda insiste nas 4 linhas merece o quê? Aí tem um sapinho mais uma vez, não é isso? O Joaquim Teixeira é o mestre. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. Ele não para, ele vence, vence, vence. Você acha que ele está falando de quem? Toffoli! Libera mais 200 milhões a entidade ligada a parentes e ministros, não é isso? Gastos do governo com carnaval e festas e filmes satânicos em que militantes recebem rios de dinheiro sem licitação para produzir conteúdo sem nenhuma demanda real de mercado. É pura corrupção, sem falar no satanismo das letras. O Estado, para quem é minarquista, deveria servir para garantir saúde e segurança. Ficar dando dinheiro a falsos artistas que fazem militância sectária é segurança e justiça? Qualquer gasto de governo para dar dinheiro a artista militante é uma imoralidade ou uma corrupção. A prioridade do Brasil é dar bilhões a militantes e vacina contra a herpes, nada. PrEP para dar sem camisinha, com dinheiro público, não te escandaliza? Isso te escandaliza sim ou não? Se isso te escandaliza e você continua tendo ações,
continua tendo imóveis no Brasil, continua tendo saldo em reais, você sabe que vai pro inferno. Se isso não te escandaliza, procure um padre e vá se confessar. Você tá precisando. Se não quiser bancar essa imoralidade, como faz para não ter as mãos sujas de merda e sangue? Renato38.com.br tem livro grátis, PDF ditado, treinamentos e tudo. Você concorda comigo, Wesley? Lula libera 12 milhões para a escola de samba e o governo ainda disse não ter recursos para a vacina contra herpes. Pois é, pra putaria satânica eles têm dinheiro. Pra saúde, que se lasque, não é isso? As cotas racistas são tão imorais quanto o desarmamento. Pessoas que defendem cotas racistas ou desarmamento em qualquer momento da vida delas são pessoas altamente suspeitas de sua condição moral. Não confie em desarmamentista. Não confie em quem defende cotas racistas. Não confie na capacidade mental e instrução de qualquer pessoa que defenda a criminalização de drogas para o governo utilizar a sua força máxima contra criminosos reais, ladrões, estelionatários, assassinos. Não há recursos para atacar todos. Nós temos que atacar os verdadeiros vagabundos. Para acabar com as facções, você deve admitir que a guerra às drogas declarada em 71 foi vencida pelas drogas. O marido pediu o fone da mulher emprestado para malhar e começou a ouvir o personal dela que metia a zorra nela, dizendo que ia comer ela de novo quando o corno voltasse para casa. E depois quis dar porrada em personal. Otário! Repito o que eu falei. Só existem 2 direitos em qualquer sociedade. Participação e retirada. O homem não tem direito de fazer nada contra a mulher. O único direito é se retirar. Esse cara devia ter caído fora e acabou. Esse negócio de ficar dando murro em personal, o personal fez o papel dele, meu irmão. Se você acha normal sua mulher ter personal, se você acha normal sua mulher ir pra uma academia que tem homem sozinha, meu irmão, seu papel é de corno. Não quer ser corno? lexbitcoin.com.br. Faça um contrato pré-nupcial com uma pena pesada, que a mulher vai perder muito mais do que a herança dela. Aí a conversa muda, meu irmão. Outro post campeão. Melhor WEF é o World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, esse mês, agora em janeiro, ocorreu 1 ano de Trump. Meu irmão, parece que foram 10 anos, é notícia pra caralho, o Trump botou pocando. Lógico que ele é um pressão, né? Ele fala 10 vezes mais do que ele vai fazer, mas ele já fez com uma zorra. Houveram várias palestras de Trump e da galera da administração Trump, humilhando publicamente comunistas descarados, globalistas. O governador da Califórnia ouviu, foi chamado de vagabundo, ameaçado inclusive criminalmente pelo secretário lá do Trump. Pesquisa aí os vídeos dessa última Economic Forum, que você vai ver como o mundo fica mais seguro e mais moralizado com o Trump no poder. É incomparável, né? Quem é Bolsonaro? Bolsonaro chegou lá no Fórum Econômico Mundial para ficar oferecendo à Amazônia um professor comunista que ficou desprezando ele, dizendo que precisava dos Estados. Ele nem sabia que estava sendo filmado e ficou arreganhando as pernas. E Trump chega lá e bota a rola para fora, não é isso? Bota cá, cadê? Melhor UF de todas. Trump time venceu, até que pediram para parar e ele não parou. Humilharam geral. Só não viu o RFK. Quando o frouxo foi lá, ofereceu a Amazônia a um professor comunista de Harvard igualzinho, sim ou não? Se você quiser, inclusive, velho, você bota aquele trecho lá de Trump, we're gonna win so much, you're gonna ask, stop Mr. President, it's enough, and I'm gonna say, no, it's not enough, stop, please, stop, I can't help myself, ele falando isso é engraçado pra caralho. O Raul Sena afirma que quem me leva a sério não tem repertório intelectual para analisar nada. Eu respondi, claro que não quer que eu te dirija a palavra. Ele tá igual a Alan. Não respondo suas perguntas. Claro que você não responde, Alan. Você não tem resposta. Eu tô dando a oportunidade de você elevar o padrão de segurança e de riqueza de sua família. E você renuncia. Você prefere seus filhos e sua mulher na pobreza e na precariedade mendigando Pix do que fazer 2 lutas comigo, velho. Isso é o tipo de homem que você é. É o tipo de homem que o Raul Sena é também. Ele não responde minhas perguntas, porque ele não tem resposta. E cada vez que ele fala e eu respondo, ele é desmascarado e desmoralizado. Indique os endereços e assine e nunca mais te menciono ou deposito Bitcoin. Eu deposito Bitcoin no árbitro e marque o dia. Você acha que ele indicou o endereço? Você acha que ele assinou? Você acha que ele mandou Bitcoin para árbitro? Porra nenhuma. É isso que você quer? Ou passar a vida sendo chamado de investidor galinha? Eu nunca chamei ele de investidor galinha, mas teve uns 10 aqui que chamaram. Se não fizer isso, ou seja, provar o que está dizendo, a comunidade inteira vai continuar duvidando que você já teve qualquer grana relevante em Bitcoin, duvidando que você seja capaz de gerar ou assinar uma chave e duvidando que possa provar as coisas que afirma, como dezenas de boomers com múltiplos Bitcoins. Foi desafiado, fingiu que fez a estratégia do pombo, né? Cagou e fingiu e se saiu. Vamos ver. Rapaz, eu vou lhe pedir desculpa. Inclusive, eu vou publicamente me retratar. Prove que você teve centenas de bitcoins, mostre os endereços e assine. Eu duvido. Irã. A notícia é que o Irã dolarizou.
Aí o Moab Silva disse, o 38 acertou nessa. Tem mais de um ano que ele fala sobre isso. Tem mais de um ano, inclusive está na retrospectiva 2026, uma das minhas maiores previsões é que a economia e o governo de países com moedas em colapso iam dolarizar pesadamente através do USDT, que é o que está acontecendo com o Irã. Inclusive, isso é uma estratégia imbecil, porque o USDT o governo americano pode bloquear. Ele está fugindo do dólar, financiando o governo americano e ficando ainda mais vulnerável ao governo americano, né? Os caras são analfabetos tecnológicos. É a gerontocracia. Países que são governados por idosos reduzem, inclusive, a capacidade de inteligência em sua gestão, né? MP e Judiciário bolivarianos são aparelhos militantes e sectários. Se você confia neles para decidir o futuro de seus filhos e de sua família, merece o que você vai receber. Se prefere fazer contratos com colateral e arbitragem decente, com gente que você confia e respeita, faça o Lex Bitcoin. O Lex Bitcoin é vendido no renato38.com.br. E vai sair sabendo fazer setup sucessório, multisig e arbitragem automatizada, além de pré-nupcial com Bitcoin. Quem voluntariamente paga imposto para esse governo pode se dizer opositor. O que falta para quem afirma ser oposição, como os frouxos, defenderem saques totais de todos os bancos e corretoras do país, vendendo tudo de ações, tesouro direto, CDB ou qualquer coisa que financie o governo, sacando em ouro, stable dollar e Bitcoin. Uma greve total de fatos geradores, parando de emitir nota e incidir em serviços de operações formais, pressionaria mais ou menos o governo que a manifestação pacífica. E o print é: Ministério Público de Santa Catarina autoriza ex-criadora de conteúdo adulto para promotora de justiça. Tem as fotos dela pelada com a tarjinha aqui. O secretário do Tesouro americano chama o governador da Califórnia de Sugar Baby de Alex Soros e diz que o governo Trump ainda vai chegar para limpar a Califórnia. O Fórum Econômico Mundial não é mais o mesmo com Trump no poder. E é só o primeiro ano de governo. A tropa realmente espelha o comando. Há uma frase atribuída a Alexandre o Grande que ele fala que teme mais 100 ovelhas lideradas por um leão do que 100 leões liderados por uma ovelha. No texto espanhol, se falou por séculos que você deveria temer mais um leão liderando 100 cadelas do que uma cadela liderando 100 leões. É por isso que Bolsonaro não conseguiu ser reeleito, é por isso que Bolsonaro entregou tudo ao PT, é por isso que as facções explodiram, a roubalheira e as violações de liberdades com a fraudemia no governo da cadela do PT. Um comandante desmoralizado desmoraliza toda a tropa. Bolsonaro, quando foi rendido com arma de brinquedo pelo pivete, ele fez o quê? Entregou a arma e a moto dele. Pois é esse cara que a gente confiou, que a gente botou as fichas nele. Ele já mostrou quem ele é. Você acha que o filho dele, que tomou vacina e apoiou o lockdown, é mais ou menos homem do que ele? Se você achar que esse cara, ou qualquer outro, que não seja seu filho, seu marido ou seu pai, ou você mesmo, vão salvar a sua vida, você está incidindo no mesmo pecado, no mesmo erro que o povo de Deus cometeu no livro de Samuel. A salvação individual. Se você não fizer autocustódia, se você não assumir sua autorresponsabilidade, se você não salvar a sua vida e a sua família, ninguém salvará. A maioria vai para o inferno. E se você não aceitar a verdade dura que eu estou lhe dando agora, infelizmente, você e sua família vão pagar o preço supremo. Mais um gol de Trump. Semana passada, proibiu o mercúrio em vacinas e tirou uma caralhada de vacinas controversas do calendário. Na semana retrasada, inverteu a pirâmide alimentar, que está documentado no 38 News número 3. E agora isso. Trump, assinei uma ordem executiva para reabrir os hospitais psiquiátricos e os manicômios. Temos que reabri-los. Detesto ter que construir esses lugares, mas precisamos tirar essas pessoas das ruas. Meu irmão, lugar de saciseira no hospício, meu irmão. Aí Trump vai ter toda a razão para ter um rito de triunfo romano e construir um arco do triunfo para ele. O que é que ele falta fazer? Passar lei federal para só votar com prova de identidade, para acabar as fraudes eleitorais nos Estados Unidos, ou pelo menos diminuir, liberar Cuba, derrubar o regime do Irã e botar algum político graúdo na cadeia pela roubalheira somali. Se ele fizer isso, Trump vai merecer o triunfo romano e seu arco do triunfo, não é não, Ellen? Hein? ChatGPT relacionado a 9 mortes de usuários, sendo 5 autochurrascamentos e 4 terapias que provocaram ou precipitaram a morte das pessoas. Ou seja, o ChatGPT não é médico, velho. Aquilo ali é pra você ter uma noção. Não confia absolutamente nem em médico humano e muito menos em algoritmo, né, velho? Sailor está emitindo ações preferenciais que pagam 11% para sempre em dólar. Para sempre, até você ou ele morrerem. Ou você ou a empresa quebrarem, não é isso? 20% foram comprados por grandes gestores de fundos e seguradoras bilionárias. Quanto mais vende isso, mais compra Bitcoin. Vários bitcoiners antigos aproveitaram para diversificar e consolidar uma renda perpétua em fiat. Se continuar nesse ritmo, a Strategy vai ter mais Bitcoin do que Satoshi já esteve nesse ciclo. Se Bitcoin performar mais de 11% ao ano, Sailor explode em riqueza. Se Bitcoin não performar acima de 11% por 3, 4, 5 anos seguidos, ele se fode e arrisca quebrar e entregar os Bitcoins aos credores, e a ação ordinária vira pó.
Esse é o motivo do Bitcoin, esse é o motivo principal do Bitcoin não ter subido nos últimos 12 meses. Porque dezenas ou centenas de caras pesados, com centenas ou milhares ou dezenas de milhares de Bitcoins, venderam um montão de Bitcoin para comprar esses títulos e ter uma renda perpétua em dólar. O cara que comprou Bitcoin a 100 reais, 200 reais, 10 reais, 1.000 reais, merece ou não merece pegar 5% da grana, 10% e pegar uma renda perpétua isenta de imposto de 11% ao ano para começar a gozar a riqueza dele? Pois é, o que Saylor está oferecendo é algo muito superior ao que foi concebido com Samson Mow na época dos Bitcoin Bonds, não é isso? E o Caiado compara faculdades a bets. Na verdade, na minha opinião, Caiado é um cara que não devia nem ter CRM mais. Quem apoiou vacina obrigatória, quem apoiou trancar tudo, não é médico de verdade, não é digno de ter CRM, beleza? Para começar, Caiado não é opositor real. Se ele fosse opositor real, ele estaria pregando abertamente o desinvestimento. Agora, nisso, ele tem mais razão do que ele imagina. As faculdades particulares de medicina no Brasil, elas são inferiores às bets, porque a bet... Essa é a diferença, inclusive, de bet e prediction markets. Os prediction markets não estão vulneráveis, não estão expostos a risco de aposta. As bets, sim. A bet garante seu pagamento naquela proporção que você colocou. A faculdade de medicina privada bosta do Brasil não garante zorra nenhuma. Inclusive, se você quiser fazer faculdade de medicina 10 vezes mais barato, acabou o esquema da Argentina. Agora é Paraguai. Se você quiser residir no Paraguai para trazer seu filho para estudar aqui, para não voltar com AIDS, a zorra toda, você colar em cima... missãobitcoin.com.br. Mutirão da residência em abril. Alguns gritam pirâmide e outros, como Fidelity e BlackRock, compram. As preferenciais da Strategy têm potencial de mudar a humanidade, a história da humanidade. STRC é uma perpetuidade de 11% ao ano em dólar, paga trimestralmente, até a morte. Sua ou da Strategy. Se o Bitcoin der mais 11%, Strategy wins. Se render muito menos, Strategy loses. Inclusive, uma das coisas que eu não mencionei aqui é que pela primeira vez em muito tempo, a aposta do Mises Capital com o Cerise está enrabando o Mises, viu? E tá chegando em cima o vencimento. O Mises deve estar ali com o cozinho dele piscando de perder 100 mil reais, viu? O núcleo duro do frouxonarismo é de extrema esquerda. Quem defende leis feministas, indicação de pesquisa ao STF e acabar com Lava Jato e Lava Toga, entregando o país ao PT, é ou não é cadela do PT? Aí o Rodrigo Constantino denuncia o Kim como comunista, né? Como um cara de extrema esquerda, né? Encerrados os posts do X, agora eu vou comentar um post muito interessante do Instagram. Mas não do meu Instagram, do Instagram de um cara faixa preta, meu irmão, em todos os aspectos, que não tem uma vida tenebrosa. Senhor Saldanha, recomendo altamente. Senhor Saldanha colocou um vídeo meu explicando a ordem divina, a natureza humana como determinado por Jesus Cristo em João 4, demonstrando que cada rola que a mulher toca, a chance dela ser uma boa esposa e uma boa mãe diminui. E um vídeo de um outro cara lá, um White Knight, né, um Mangina, Mangina, dizendo que quanto mais homens a mulher teve, quanto mais relações ela teve com outras mulheres, animais e prostituição, ela é uma mulher mais segura e melhor. Agora, eu duvido que ele tenha buscado um uraque pra casar, não é isso? E a mulher dele, geralmente quem defende, quem é capitão salva-putas, ele é capitão salva-putas pros outros. É o pastor que manda você casar com a putinha da igreja, não é isso? O pastor vai querer casar com a virgem herdeira, não é isso? Eu vou colocar o link aqui, eu não sei se o Wesley vai colocar o trecho, do Ricardo Ventura, comparando a expressão corporal, o olhar do Tadala Fellas antes e depois de declarar publicamente que foi passivo num filme pornô gay. Esse cara nunca mais vai ser o mesmo. A chance desse cara se auto-churrascar agora é dezenas de vezes maior. A pessoa que se prostitui sistematicamente, ela perde uma grande parte do seu valor, não apenas social, mas também psicológico, e não se arrepender, também espiritual. Há sequelas físicas, psicológicas e espirituais dos nossos pecados. Deus não promete desfazer essas sequelas. Deus promete a salvação espiritual. Isso não significa apagar os erros do passado. Isso significa você assumir a responsabilidade dos seus erros do passado. Se agora você desinvestir do Legacy, você não vai gozar da valorização passada do Bitcoin. Mas você vai gozar da valorização e da liberdade que ele vai te dar de hoje para o futuro. Eu conclamo a você, não diga a seu filho que é bonito se prostituir. Não diga à sua filha que a pepeca é dela e ela faz o que ela quiser. Isso é uma desonra a você e à sua família. Casamento é entre família e não entre pessoas. Se a sua filha te honra, ela tem que dividir com você a decisão de casamento. Isso tem que estar claro desde o início. Também no Lex Bitcoin, a aula com profissionais de sucessão familiar, de como você prepara os seus filhos para ter uma profissão e para explicar para ele planejamento familiar, o que ele quer fazer no futuro, como chegar nisso e como as grandes famílias fizeram.
aprenda pelo erro dos outros. Se você resolver aprender pelo seu próprio erro, você vai pagar para ser sodomizado. Não aprenda pela dor. Aprenda pelo renato38.com.br. Na dúvida, cumpra o seu dever. E seja bem-vindo ao próximo Renato 38, número 5, na próxima semana. Um abraço, minha honra. Na dúvida, cumpra o seu dever. E o próximo episódio nesse canal será o 38 pelo mundo. Não é Giramundo. O nosso santo de cabeça é Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Vamos mostrar, pessoalmente, conversando, entrevistando a galera em alta, os melhores lugares, os países que estão mais abertos, com braços e pernas abertas para os bitcoiners. Não se mantenha onde você não é bem-vindo. A Bíblia é clara. Nós temos a obrigação de pregar toda criatura, mas se você chegar em uma cidade e não for bem-vindo, bata a poeira dos seus pés e caia fora. Você está em Sodoma. Estou te dizendo o que o anjo disse a Ló em Sodoma e Gomorra. Corra e não olhe para trás. Quem olhar para trás virá sal. Olhar para trás é deixar ativos na mão e sob o controle de ditadura. Agradecemos para quem ficou até o final, e de brinde, vamos dar novamente os 2 QR Codes das empresas patrocinadoras que tem esquemas que vão aumentar a sua liberdade e riqueza. NoxPay, se você tem uma pessoa jurídica, o seu cliente vai pagar em Pix, meu irmão, você vai receber em PJ de qualquer lugar do mundo, meu irmão, recebendo em Pix no Brasil, com menos de 2% de custo. Abre a conta através do QR Code, não tem PJ, entre em contato que JP abre sua zorra. E a outra é a Bybit, 10 vezes FII mais barata que a BIPA, e além dela ser mais barata, tem ordem ativa, fazendo você economizar até 5% se tiver paciência de esperar a variação intraday. Um abraço, minha honra, e se mova, se salve. Você é a única pessoa que pode se salvar, que pode te salvar. A salvação individual.